Vamos falar de pobreza e desenvolvimento urbano. Na verdade, é um projeto que eu gostaria que os meus alunos, ao fim do curso, pudessem desenvolver, com base em tudo que a gente aprendeu durante o curso, conceitos da cosmovisão cristã aplicada à pobreza e a como, digamos assim, contornar parcialmente, ao menos, essa pobreza. Então, que projetos a gente pode aprender a desenvolver com base tanto em conceitos bíblicos, quanto na experiência de cristãos que vieram antes de nós, historicamente, e cristãos da atualidade, e até não cristãos que estão desenvolvendo bons projetos de redenção, mesmo que eles não saibam. Então, todo o ponto desse curso é dar aos alunos as ferramentas para fazerem projetos que contribuam para o bem-estar da comunidade, só que por meio de uma perspectiva especialmente cristã. E aí você vai ver esses quadradinhos aqui, porque eu no final do curso voltei para esses slides e perguntei para eles como que a gente, quão bem a gente fez isso, né? Eu vou apagar eles aqui. Também é o objetivo desse curso trazer, por meio das ciências sociais, um entendimento mais rico de como os centros urbanos funcionam de maneira ótima, de maneira eficiente. E como que a gente vai trazer esses conceitos das ciências sociais? Em primeiro lugar, a gente vai identificar quais os assets das comunidades, né? Quais as riquezas, os recursos, vou dizer os recursos, quais os recursos comunitários e quais os potenciais parceiros para o Ministério Urbano em determinada área. E aí eu me referi aqui a um evento que tem anual de uma organização sem fins lucrativos lá do Canadá, entre outros eventos. CNOY é Coldest Night of the Year, né? A noite mais fria do ano, é uma caminhada, um evento de uma caminhada que se faz. Outra forma de falar das ciências sociais e trazer esses conceitos é discernir questões, dificuldades sociais que afetam o bem-estar de comunidades urbanas, incluindo famílias, juventude em risco, em fatores de risco, entre outras demografias. E nisso eu coloquei aqui, olha, a gente vai falar também de índices de vulnerabilidade das ciências sociais, nós vamos falar de crises de abrigo, né? Crises de... Estou falhando aqui o português, mas... de moradia, essa é a palavra que eu estou procurando. Crises de moradia. Moradia. Tem que eu colocar recursos para eu não esquecer. Moradia e questões de confiança, questões de como ter um sentimento de que a sua vida faz sentido, como trazer recursos para facilitar a amizade entre moradores, coisas do tipo. A terceira forma de trazer as ciências sociais para o nosso curso é analisar como redes operam dentro da sociedade. Então, em termos econômicos, em termos de relacionamentos entre pessoas com diferentes interesses e estratégias, que é o que chama da teoria do jogo, Game Theory. Não é uma questão lúdica, isso daí é uma teoria, um estudo social acadêmico mesmo. Opinião pública, então trazer todos esses conceitos, entre outros aí. Também vamos articular princípios bíblicos e teológicos para definir o que são comunidades saudáveis ou como comunidades saudáveis devem funcionar. Então, nós vamos falar desse contraste entre igrejas saudáveis, ou não só contraste, né? Contraste, comparação entre igrejas saudáveis e bairros saudáveis. E vamos falar de quais são os parâmetros que devemos usar para a gente votar em pessoas, seja a nível municipal, nacional ou até a nível comunitário, no nosso próprio prédio, no nosso síndico, síndica e tudo mais. Também vamos falar de como florescer
no nível humano, no nível da criação, entre pessoas, pessoa e pessoa, e no nível vertical, nós com Deus. Então, o nível horizontal e vertical. Como florescer nesses dois eixos. E por fim, vamos considerar como que os desafios da pobreza têm sido resolvidos, têm sido, não quero dizer atacados, né, mas a gente precisa falar deles, né, como que eles têm sido abordados é a palavra. Me ajuda aí com o português, perdoe pela dificuldade. Como eles têm sido abordados em outros contextos globais. Por exemplo, no contexto da Dinamarca, no contexto da Singapura, no próprio contexto brasileiro e tudo mais. Então, para começar esse curso, dado que os objetivos e as estratégias foram traçadas, eu perguntei para os alunos, e aí, quais são as suas experiências pessoais? O que você traz para essa aula? Que tipo de experiência é útil para esse tipo de curso? Aí eu disse, olha, da minha parte, eu, professor, eu vivi em 4 cidades diferentes, em 3 países diferentes, 2 comunidades, basicamente, a comunidade precária e a comunidade rica. E eu vi, na verdade, né, a precariedade e eu vi a abundância. Eu, pessoalmente, nasci em abundância, ou pelo menos estava cercado de pessoas que viviam em abundância. E também, no meu caso, eu tenho experiência com capelania, eu tenho experiência com mutirões em comunidades mais pobres, tenho experiência com amigos de classe social bem abaixo da minha e experiências de associações comunitárias, como a Associação dos Ostomizados de Goiás, que são pessoas que passaram por uma determinada cirurgia de ostomia. Também tenho experiência com uma democracia constitucional republicana secular, que é a do meu país, e com leituras, conversas, conceitos, estudos sobre teologia pública. Também, ao viver em St. Louis, lá nos Estados Unidos, eu aprendi um pouco a respeito das dificuldades, das questões sociais que acometem a população de lá, tanto as questões étnico-raciais, quanto questões de faixa social, não só étnicas, mas questões de pobreza, questões comerciais, questões de guerras culturais, questões de imigração. Então, também trabalhei com os brasileiros em Cristo, esse início de igreja, uma plantinha de uma igreja que hoje se tornou a Igreja Brasileira em St. Louis. Então, fiz parte dessa plantação, pastoreei pessoas lá por alguns anos. Trabalhei com alunos internacionais, principalmente da Universidade de St. Louis e da UMSL, entre outras universidades. Então, alunos que vinham de todo o mundo, principalmente não cristãos, na verdade, eles eram servidos, era um ministério de hospitalidade oferecido por esse Instituto para Alunos Internacionais. Eu e a minha esposa, a gente era voluntário, nós basicamente passávamos bastante tempo, a gente escolhia uma pessoa, essa pessoa nos escolhia, que seja, nós nos encontrávamos com um aluno ou uma aluna, e essa pessoa, a gente tem um compromisso, a gente passava a ter um compromisso intencional de se encontrar com ela. E aí, claro, é uma coisa que começa programática e termina orgânica e espontânea. Essa pessoa se torna amiga nossa mesmo. Então trabalhamos com alunos no ISI, também no Christian Ministry Initiative, no caso a minha esposa, eu mais pelas bordas, mas ela foi ensinada em um curso e em vamos dizer assim, um amontoado de cursos, né? Uma seleção de cursos baseados em iniciativas urbanas e focadas em iniciativas urbanas. Então, ela pegou aulas em inclusive fisicamente ela foi para determinados lugares chave da cidade de St. Louis para aprender mais sobre a história da cidade, sobre os desafios, os avanços, a história dessa cidade e como cristã apoiar determinadas iniciativas, como ser uma fonte de luz e de florescimento para as pessoas de St. Louis.
E esses dois autores aqui que ensinaram muito do que nós sabemos sobre a própria cidade e sobre ministério intercultural. Também tivemos um pastor, chama Greg Johnson, ele é formado em arquitetura, tem doutorado em teologia histórica, e ele nos ensinou muito sobre como pastorear uma igreja dentro de uma cidade para a cidade, em benefício dessa cidade, como ser uma presença redentiva naquele bairro e para a cidade em geral. Também conheci no Canadá um urbanista que se chama Sean Botham. Ele é responsável, um dos responsáveis pela construção de casas de auxílio moradia para pessoas em St. Louis. Não sei se vocês sabem, o Canadá é muito comum que haja crises, principalmente em grandes centros urbanos, crises de moradia, falta de casa, falta de infraestrutura. Simplesmente é muito caro ou simplesmente não existe lugar onde grande parte da população morar e elas acabam indo então morar nas ruas. Também Damares, essa pessoa maravilhosa que eu conheço, me ensinou muito a respeito de saúde comunitária. Sempre foi uma voluntária, foi uma capelã e agora uma psicóloga para principalmente pessoas de baixa renda. E sempre me ensinou muito sobre como fazer visitação e sobre como ouvir as pessoas e as necessidades que elas têm, ser, quem sabe, mãos e pés de Jesus, como dizem, né, para essas pessoas. Também conheci a missão Helping Hand Street Mission. A Helping Hand é uma ONG, que acho que traduzindo seria Mãos que Ajudam, né? A Missão Urbana Mãos que Ajudam é o nome, HHSM. E eles têm uma abordagem absolutamente cristã e servem a comunidade local da cidade de St. Louis, ali no Canadá, ao sul de Toronto. Tem também a St. Matthew's House, que não é necessariamente cristã, tem um nome católico, talvez tenha tido um fundador católico romano, mas que também funcionava, na verdade, abaixo, logo ali no porão, na verdade, no subsolo, né? Não porão, mas no subsolo da nossa igreja local. Então a igreja se reunia em cima e essa ONG se reunia embaixo. E eles não necessariamente teriam que se comunicar, é mais um acordo de locação mesmo, mas a igreja foi intencional em fazer uma parceria com essa organização beneficente. Benediction é o nome da igreja que eu frequentava, e essa igreja é uma igrejinha batista, pequena, ainda mais ou menos nova, né, de alguns anos, 6, 7 anos de idade só. E como essa igreja então estava tentando ser uma presença fiel naquele bairro, trazendo, por exemplo, oportunidades de pessoas virem assistir aos cultos, terem um cafezinho ali, comer, fazendo uns mutirões, fazendo uma plantação de jardins e de hortinha ao redor da igreja, livre e gratuito para quem quisesse vir plantar ou colher qualquer coisa que a pessoa quisesse, entre outros eventos. New City, que no caso é uma igreja também, mas tem também a True City Fellowship, que é uma rede de igrejas que tem mais ou menos uma visão similar para abençoar a cidade de Hamilton. A igreja Grace PCA, que é uma grande igreja no centro de Toronto, similar aí a Redeemer. Vocês conhecem a Redeemer do falecido e grande teólogo e grande pastor Tim Keller, que era focada na população de Nova York. Então a Redeemer City começou lá em Nova York, e o meu pastor, o Dan, lá dessa PCA, dessa igreja Grace em Toronto, estudou com o Tim Keller, aprendeu com ele como plantar igrejas mais ou menos nesse modelo, em centros urbanos seculares. Então, em Toronto, até deveria colocar aqui, Grace Toronto. Então, em Toronto teve essa igreja da denominação PCA, e aprendi muito sobre como fazer ministério urbano em um contexto cosmopolitano como a cidade de Toronto. E também fui pastor assistente de cuidado comunitário na CCC. Então, a CCC é uma igreja na Virgínia, Christ Central Church,
que até hoje eu tenho contato com eles, e eles têm um grupo majoritariamente anglo, acho que até em grande parte de uma geração pré-boomers, e um grupo mais millennial, mais ou menos millennial, de hispanos. Então, pessoas que falam quase predominantemente espanhol, quase só espanhol. Então, é uma comunidade bilíngue, uma pequena igreja bilíngue. E isso traz grandes vantagens e grandes desafios também em termos de como lidar e como cuidar dessas pessoas. E aí eu fiz essa pergunta: ok, eu já falei de mim, agora fala de você. E aí nesse curso eu tinha 3, 6, 7, 8, 9 alunos, se não me engano, nessa aula. E cada um desses alunos, então, falou da sua própria experiência. Alguns, por exemplo, fizeram cursos de teologia bíblica, tinham estudado políticas de desenvolvimento urbano, alguns vinham de Chicago, outros vinham... Tem uma que vinha de Salvador, Bahia, tinha uma aluna da Bahia, outras do sul da Ásia. Enfim, então pessoas vindo de diversos lugares, às vezes de grandes centros urbanos, às vezes de centros não urbanizados, né, cidades do interior, cidades pequenas. Então tinha essa grande variedade de experiências. Muitos deles já tinham tido alguma experiência com serviço social, alguma experiência de voluntariado, o que ajudou bastante, foi interessante, foi bem legal ter essa variedade no corpo docente. E é isso, enfim, eles trouxeram as suas experiências, suas perguntas, e então nós começamos o nosso curso. Eu dei aí uma iniciada no resumo do curso, que a gente chama de Course Overview aqui, né? Então, o curso começou falando de uma parceria que a gente ia fazer, que é uma aula prática, né, de desenvolvimento urbano. Então, nós começamos já com uma parceria com uma ONG, que é aquela Mãos Ajudantes, a Helping Hands. E porque ela é local, inclusive eu conheço, né, pessoalmente a diretora e outras pessoas que trabalham nessa ONG, e eu sei que elas são bem alinhadas teologicamente com a Redeemer e com até a minha visão de Ministério à Pobreza e Desenvolvimento Urbano. Eles então fizeram essa parceria, eles chamaram os alunos e disseram: olha, podem aparecer a qualquer hora, venham aqui, voluntariem, aprendam, conversem com as pessoas. Os voluntários vêm e passam algumas horas lá, às vezes vêm mais de uma vez por semana, às vezes vêm aos fins de semana, enfim. Então elas disseram para mim: olha, Paulo, mande seus alunos, vai ser ótimo tê-los lá. Então foram eles lá participar da programação regular deles. E aqui é a programação aqui na tela. Dito isso, sabendo onde era, vamos dizer assim, o estágio deles, local, nós começamos a falar quais as expectativas e sugestões que vocês têm para esse curso. Alguns alunos queriam falar de proselitismo. Como é que a gente pode fazer de maneira sábia o compartilhar do evangelho, principalmente quando a gente está lidando com questões mais materiais, de necessidade imediata, ou até com populações que estejam sob influência de algum entorpecente. Então, como compartilhar o evangelho nessa dinâmica de poder tão drasticamente contrastante? Ou às vezes, como evangelizar quando a gente mal tem tempo de lidar com as questões mais urgentes? Ou como não fazer parecer que a gente está querendo... Como garantir que a gente não pareça querer trocar ajuda por ouvir o evangelho? Então essa é uma dificuldade grande. Depois aqui, no final aqui eu até perguntei, a gente respondeu essas coisas ou não? Enfim, outra pergunta foi pobreza de uma perspectiva teológica, falando de compaixão e de misericórdia. Quais os princípios bíblicos, né, dos quais a gente pode derivar atividades e programas para lidar com pobreza? Outra pergunta. E aí, desculpa, para cada pergunta ou para cada sugestão, olha, eu quero ouvir sobre proselitismo.
quero ouvir sobre a perspectiva teológica. Eu falei, olha, nós vamos tratar disso nos 2 livros do Jerram Barrs sobre evangelismo. Com relação à teologia, a gente vai também falar de passagens de um livro que chama When Helping Hurts, Quando Ajudar Machuca. Não sei se tem em português, mas é um livro muito bom. E esse livro também vai ajudar com as 2 outras sugestões, que são: professor, eu queria saber como que a gente pode ser humilde, como que a gente pode ter uma postura de humildade no momento de engajar as pessoas mais pobres, ou quando a gente está em uma posição de ajudador. Também, professor, eu queria saber como que a gente pode aprender a se relacionar com pessoas de uma cultura, de um background, de uma classe social bem diferente da nossa. E aí eu coloquei CQ e EQ, e a gente em outros vídeos já falou disso. CQ seria a inteligência cultural, saber conversar a respeito, saber ter humildade e bons ouvidos em conversas e interações cross-culturais, interculturais. E EQ seria a inteligência emocional. Então, uma é a inteligência cultural, outra é a inteligência emocional. Como aprender a lidar de maneira inteligente, de maneira sábia, com o fator emocional, com as dimensões emocionais das relações entre ajudante e ajudado. E até essa é meio reducionista, né? Essa categoria de o que ajuda e o que é ajudado, porque é mais complexo do que isso, existe muito mais permeabilidade entre essas 2 categorias. Enfim, eu falei disso um pouco depois, mas esses eram os interesses deles. E aí eu falei, olha, beleza, é um curso em que vocês vão estar aqui 2 vezes por semana, então vocês têm que achar um tempinho aí no seu calendário para lidar com as questões do nosso curso. Então, se você que está ouvindo, né, esse vídeo, está pegando um curso assim ou quer ensinar um curso parecido, dê para eles, dê para os seus alunos, ou para si mesmo, no caso, um modelo de calendário semanal para garantir que eles digam, olha, toda segunda-feira, principalmente pessoas, adolescentes que estão aprendendo a lidar com seus horários, toda segunda-feira eu vou para aula, toda terça eu vou ter 1 hora de leitura, quarta eu vou ter, não sei, alguma outra coisa na minha vida, quinta, enfim, peça que eles organizem no comecinho do curso o calendário deles para eles conseguirem administrar todas as demandas que eles vão ter. E aí falei de participação, e aí a gente então fez um compromisso de que por 6 horas por semana, porque acho que eram 3 créditos de aula, né? Eles vão então fazer as leituras, eles iam ver vídeos, eles iam visitar mãos amigas, eles iam fazer voluntariado e então eles iam me mandar um e-mail com esses horários que eles planejaram. Então a gente voltou a falar, ok, agora que a gente já falou de algumas outras coisas, tem mais alguma coisa que você pode trazer para a sala, uma coisa que pode ser útil para nós enquanto alunos e professores, já que vários deles já tinham tido, isso aqui é um seminário avançado, né? Então vários deles já tinham tido experiências teóricas e práticas com ministério e serviço urbano. Então eu queria garantir que eu não ficasse falando coisas que eles já sabem, ou que eu queria também contemplar bem a experiência deles e afirmar isso e validar isso. E aí, enfim, isso aqui na verdade devia estar aqui. Pronto, aqui. Talvez até mais acima. Enfim, depois eu mexo exatamente onde. Pronto. Isso aqui tá melhor. Beleza. E é isso. E aí eu comecei, a primeira coisa que eu falei nesse curso, vou até pular esse slide, uma das primeiras coisas que eu falei é como que a gente distribui recursos. Distribuição de recursos é um dos princípios, é um dos pilares do ensinamento bíblico a respeito de como tratar a pobreza. Então, eu pedi para que as pessoas aqui dessa sala começassem a distribuir os recursos que elas têm. Seja, não sei, a capacidade de dar carona para um colega ou uma colega que tem dificuldade de chegar na aula, seja ajudando a pessoa que esqueceu a caneta, esqueceu o computador,
com algum material, seja compartilhando as notas da aula passada com alguém que faltou, a aula anterior. Então, praticar, né, essa prática de compartilhar, e não só de compartilhar quando na sua cara vem a oportunidade, não, mas fazer o esforço ativo de se perguntar, ok, quais os recursos que eu tenho agora? O que Deus me deu nesse momento, nessa sala de aula, e como que eu posso ser generoso com aquilo que Deus me deu, com aquilo que eu tenho? Então eu perguntei, fiz uma pergunta sobre inteligência emocional e perguntei assim, vamos agora tentar entrar no sentimento, entrar no pesar que é falar de pobreza. Porque a gente pode tratar disso de forma muito intelectual, de forma na forma da antropologia, ciências sociais, filosofia da religião e tal, filosofia política, mas são pessoas, nós estamos lidando, quando a gente fala pobreza, essa é só uma abstração, no fundo nós lidamos com pobres, pessoas em pobreza. Então nós estamos estudando como sermos sal e luz em meio a pessoas em situação de pobreza. Então quando a gente personaliza, eu queria trazer aos meus alunos essa reflexão. Olha, vocês estão entrando num curso muito triste. É um curso que lida com uma experiência humana absolutamente lamentável. Então, deve haver lugar de lamento. E o lugar de lamento é um lugar emocional. Então, eu pensei em perguntar para eles, ok, antes da gente entrar em teoria sobre como tratar a pobreza ou identificar a pobreza, vamos entrar na prática, vamos entrar no coração. O que é que uma pessoa em situação de pobreza sente? O que é comum no coração de uma pessoa nessa situação? Qual é o sentimento que a pobreza traz? E foi assim então que nós começamos a nossa aula. Alguns falaram pobreza traz sentimentos de inadequação, de vergonha, de baixa autoestima, de depressão, de ideação suicida, de raiva de Deus, raiva da família, raiva do próximo, de sentimentos de injustiça, né, frustração. Então a gente começou a tratar do aspecto emocional, que é o aspecto pessoal encarnado do que a pobreza traz. E nesse tom a gente então deu início ao nosso curso. Eu vou gravar um outro vídeo a respeito da nossa primeira aula teórica.